Paz vocês, boa tarde. Tarde nada, tarde da noite. Chegando aqui do culto, né? Sei do porém dos meus vídeos à noite. Mas a hora que eu ver que não tem jeito, mas eu paro, tá? Já paro. Por que estou gravando agora? Porque estou atrasada. Esse final de semana é bem corrido. Todo final de semana pra gente, né? Que tá à frente de ministério é corrido. Então, nos colocamos aí para até a gente se consertar, né? Nenhum de nós é perfeito, nem vossos pastores. Então, me retratando aqui, vou colocar em dia os 3 dias meus que estão atrasados, 39, 40 e 41, beleza? Dia 39 a gente tem aí Levítico capítulo 4 e 5 e Mateus do 24 ao 29 até o 51. Nós que entramos no livro de Levíticos e falamos aí a respeito das ofertas, né? É o livro de manual aí para os levitas. Já começou, né? Vou falar para vocês, hein? Se você tiver com insônia, comece a ler a Bíblia, vê se o sono não vem. Tudo para você parar no seu propósito, mas não deixa o seu corpo vencer, não. Luta contra o seu corpo em nome de Jesus. Então, falamos sobre as ofertas aí voluntárias e as ofertas para trazer paz diante de Deus. E hoje a gente vai entrar aí no complexo mundo aí dos sacrifícios, né? As ofertas ali já eram sacrifícios, né? Mas agora sacrifícios para pedir perdão, para adoração, né? Continuamos aí compreendendo melhor como eram esses rituais para o povo judeu, né? A maneira como eles se relacionavam aí com Deus e o seu povo. Amém? Então, vamos orar. Escurve aí a cabeça, né? Deus, nós queremos te entregar mais um momento de entendimento da tua palavra, que realmente a nossa mente se abra, que o nosso intelecto se expanda e que nós possamos compreender além, porque o seu Espírito vai falar conosco através desses ensinamentos. Nós, assim, nos colocamos diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, aqui, vamos começar com o sacrifício pelo pecado de um sacerdote, né? Sacrifício, ignorância sacerdotal. Qual que é o comando de Deus para Moisés a respeito de um sacerdote que comete pecado? Então, bora lá. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá, meu Deus, perdi 2 vezes, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Então aqui já começa dizendo que se esse sacerdote pecar, já é bem curto e grosso, né? Fala por ignorância, né? Como eu falei. Mesmo estando à frente, nós também estamos sujeitos a errar. Mas se você ensina essa referência, era para você lembrar muito mais dela do que as outras pessoas, né? Mas o que acontece é que às vezes você acaba transgredindo em sendo um sacerdote, né? Aí que a gravidade do negócio parece que fica pior, né? Para nós, né? Para Deus, nós somos pecadores de qualquer maneira. Mas para nós é complicado, né? E para Deus, né? Ele fala ignorância sacerdotal, né?
vai enfatizar a necessidade de cuidado e retidão ao sacerdócio. Então, todo sacerdote tem que ter um cuidado maior aí e vigiar mesmo. Eu sei que é difícil, mas temos que estar aí na frente, cumprindo o que ele põe para nós, como servos dele. Amém? Então, aí, como um ato de confissão, ele vai trazer a novilha à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e molará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e trará à tenda da congregação, e molhando o dedo no sangue dele 7 vezes perante o Senhor, diante do céu do santuário. Também aquele sangue será o sacerdote sobre os chifres, o sacerdote sobre os chifres no altar de incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o resgate do sangue do novilho, derramará a base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Então aí escolhe um animal sem mancha, sem mácula, sem defeito, puro, inocente, assim como os outros sacrifícios que a gente viu da outra vez, né? E aí você impõe as mãos com o intuito de transferir a culpa para esse animal, né? É a representatividade, simbolicamente falando, né? A gente sabe que o animal nem está entendendo o que está acontecendo, né? Mas representa aí essa transferência de pecados de uma maneira divina para esse animal. E aí, esse sacrifício fala também que tem que ser feito diante de todas as pessoas da congregação. Então, você tem que ter plateia, as pessoas têm que ver a seriedade do que você está fazendo, a necessidade da oferenda ser pura, né? E aí vai falar algo interessante a respeito de 7 vezes você molhar o dedo no sangue do animal. Diante do véu do Santo dos Santos, o local mais sagrado do tabernáculo. Então, isso aí simbolizava o quê? Pureza completa. O sacerdote faria uma restauração aí na presença de Deus por completo. Ainda também fala que vai ter que espalhar ali sobre o pátio, né, sobre o tabernáculo ali, né, o pátio do tabernáculo, enquanto o restante do sangue é derramado sobre a base do altar. Então aí a questão do sangue é conectar a gente com Deus através de perdão. O sangue, uma vida por outra vida, e trazer perdão para cada um de nós, né? Então é nesse sentido, de trazer restauração para nossa vida, né? No intuito de que o sacerdote ele precisa estar sempre ali cumprindo a função dele. Então ele tem que estar continuamente limpo, continuamente também purificado, né? Não só ele, como todos ali que estão com ele servindo. Não era só um sacerdote ou 2, como a gente tem hoje, né? Hoje o que a gente tem? Uma equipe que trabalha, a gente tem os pastores, os diáconos, os presbíteros, né? Cada um deles ali ajudando nesse acontecer do culto, né? Para que ele pudesse ser da melhor maneira possível. Aí tá, falei a respeito do sangue para derramar a porta da tenda da congregação. Fala toda a gordura do novilho da expiação, tirará dele a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto dos lombos e o redenho sobre o fígado com os rins, retirá-lo-ás, como se tiram os novilhos do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Então aí fala que tem que ser tirado algumas partes desse animal. Deixa eu achar aqui.
para quê? Para que isso? Todos esses elementos, né? Para que fosse lembrado constantemente a necessidade do serviço, da humildade, da retidão no serviço religioso, nos chama a refletir sobre a nossa própria busca pelo perdão e pela pureza espiritual, é o que eu falei, né? Já que está servindo, tem que estar servindo por inteiro, não pode ser de qualquer maneira. E algumas partes aqui vão ser queimadas sobre o altar, porque são partes importantes do animal, são nutritivas, e para Deus ele entende como sendo melhores partes. E alguma outra parte que não é a parte de dentro, né? Ela é colocada aí como algo como excremento, né? Como algo que tem que ser lançado fora do arraial, algo que não traz pureza, algo que não remete à limpeza. Então aí essa parte aí que foi falada, o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial em lugar limpo, onde se lança a cinza e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Então imagina aí, né? Hoje a gente recolhe ofertas aí de uma maneira mais simples. Alguém vai lá na frente, fala sobre, né? E depois você vai lá, entrega seu dízimo, sua oferta. Agora imagina isso aí. Você ter que matar um animal, você ter que remover aí os fígados, os rins, os intestinos, outros órgãos internos de um boi, de um novilho, de um cabrito, de uma pomba, enfim, né? Entre outros animais ali, para que eles possam ser entregues aí como sacrifício. Gente, era dureza, era trampo, precisava de gente, por isso tinha muita gente no serviço, uma família toda no serviço. E aí aqui começa sacrifício, ignorância do povo. Então, primeiro sobre o pecado do sacerdote, ignorância que remete a pecado, e a ignorância do povo ao pecado. Você vê que Deus tem hora que também não tem muita paciência com a gente, não. Ó, sacrifício da ignorante, aquele povo ignorante, aquele povo que insiste aí em fazer o que é errado, não entende o que eu tô falando. É para eles essa daí. Acho que esse que foi o intuito de Deus falando ali com Moisés. Ele vai dizer então: mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer e forem culpados, o pecado que cometer for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Então, diante aí de um delito de todos, não de um grupo só, mas aqui fala da congregação, né? E desde que eles realmente não tinham os olhos espirituais abertos, não tinham informação de que aquilo ali desagradava a Deus, fala que é necessário sim, né, fazer aí um momento de pedir perdão, né, para as pessoas, para Deus, para que as pessoas possam participar desse ritual, né, nesse caso, um novilho para representar todos, né, não matar vários animais. Aqui é para quando todo mundo comete o mesmo erro e ninguém estava entendendo que era errado. Como eu falei, quando toda a congregação for contaminada espiritualmente, aí sim, e o pecado for o mesmo, não for intencional, aí é necessário restaurar a pureza através desse sacrifício, né? Aqui a gente vai ver inúmeras informações sobre pecados e sacrifícios, beleza? Para que pudesse ele viver uma vida reta de retidão. E aí vai dizer mais: os anciões da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungirá, trará do sangue do novilho a tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e aspergirá 7 vezes
perante o Senhor do céu. E aquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor, na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Só lembrando aqui, né? Era sempre o sacrifício de um animal. Então, não era o sacrifício de uma pessoa, né? Não era uma automutilação ou autoflagelação. Mas um animal pagaria pelo pecado daquela pessoa. Né? Devia ser ali oferecido pelos seus sacerdotes e esse animal seria ali sacrificado e eles estariam perdoados. Sacrifício pela ignorância do príncipe. Então aí mais uma vez vai falar a palavra ignorância, sacrifício pelo pecado. Ignorância remete ao pecado do líder. Como é que faz quando a herança está em pecado? Isso no Antigo Testamento, né? Que no Novo a gente sabe que é um pouquinho mais diferente. Então aqui, você vê no 22 ao 26. Bora lá. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou e não fizeram, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará para sua oferta um bode sem defeito. E porá a mão sobre a cabeça, bode, e imolará sobre o lugar onde se imola o holocausto perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Então aqui, toda vez que um príncipe, né, um líder, quando fala príncipe é um líder religioso. Ele pecar, ele tinha que cumprir essa referência aí, né? Trazer um bode sem mancha, sem mácula, sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e molará no lugar onde se mola o holocausto. Então o fornecedor com o dedo tomará do sangue da oferta, pelo sangue do sacrifício, por ele, na tocante seu pecado, este lhe será perdoado. Então aí, ele cumprindo esse protocolo, também todo líder, né, quem estava numa posição de autoridade, deveria fazer praticamente o mesmo sacrifício. Traz um animal sem mancha, sem mácula, aqui no caso fala de um bode sem defeito, impõe as mãos sobre ele, transferindo, e logo em seguida faz o altar ali para ser o holocausto em que esse animal vai ser queimado. Fala aqui que o sangue derramará à base do altar e toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como gordura de sacrifício. Assim o sacerdote fará expiação por ele no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Então aqui fala como que deve ser feito com um líder religioso. Como eu falei, basicamente a mesma coisa. Traz o animal, impõe as mãos, ora, e logo em seguida, e aí? Fazemos alguma coisa, não fazemos, o que fazer? Então, aqui fala também, mais uma vez, diferentemente, mais uma vez sobre o sangue, e diferentemente das demais, fala da gordura. Ele receberia gordura como oferta, porque a gordura, ela realmente dá para queimar, não que outras coisas não dê. Gravetos, alimentos, né? A gente tem até passagens em que eles foram cobertos e danificados. Mas aqui era uma oferta queimada, que estaria ali orando pela própria pessoa. Tem um nome ecoando século sobre século sobre aquilo ali em que ela havia feito, condenado. Além disso, do sangue do bode, eu falei,
simboliza a reconciliação entre Deus e o homem. O restante deverá se purificar com adoração contínua e sacrifício. Também para os da carne, né? Sacrifício pelo pecado de um líder não se limita ao sangue do bode, a carne, a pele, até mesmo o esterco do animal. São levados para fora do acampamento e queimados como uma oferta pelo pecado. Isto representa a remoção completa da culpa e da impureza do homem para a integridade que ele tem que ter diante do sacrifício humano, né? De animais. Estou trocando já. Beleza? 27. Sacrifício e ignorância de qualquer um. Como que eu faço, então, quando eu preciso sacrificar alguma coisa? Porque eu sei que eu errei, mas de um indivíduo comum. Aqui na minha Bíblia fala de qualquer um. De qualquer pessoa do povo de Israel pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, não fizessem e se tornem culpados, ou se pecar em que ela ia cair, lhe for notificado, trará em sua ordem uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Então, a gente viu ali um novilho, o verso 4, né? Deixa eu ver aqui no meio. A gordura, né? Deve ser ali espiada para todo mundo ver o que está acontecendo. Um pouco estranho, sim, super estranheza, mas era como que Deus recebia naquela época. E aí fala que se qualquer pessoa do povo pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizerem e se tornarem culpados, se não fizerem e se tornam culpados. Então eu te dei um conselho para fazer o que é correto, você insiste em fazer. Beleza, fez errado, mas fazer o quê? Você tem que ouvir a voz de Deus, mas você não quis ouvir o anjo da igreja, que é o que fala para te deixar a palavra de Deus, né? Fazer o quê? Paciência. E aí vai dizer a mesma coisa, né? Vai pegar essa cabra, agora aqui sobre o sacrifício, sobre o sacrifício de pecado das pessoas da congregação. Porá a mão sobre a cabeça, do mesmo jeito ali, transferindo o pecado para o animal e as ofertas. Então o sacerdote com um dedo tornará o sangue da oferta e porá sobre os filhos do altar do holocausto e tudo em instante do sangue derramará a base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. E o sacerdote fará expiação pela pessoa que lhe foi perdoado. Então aqui mais uma vez, né, a responsabilidade de purificar, não sendo aí uma pessoa que está à frente, mas qualquer pessoa que participa da congregação, tendo errado, tendo pecado, assim deveria ser feito, né? Queimando aqui, diferentemente das demais, até a gordura. Aqui a gordura era o que levava à adoração a Deus. A gordura do sacrifício. Beleza? 32 diz: mas se pela sua oferta trouxer uma cadeira como oferta pelo pecado,
cordeira, como pecado, fêmea, sem defeito trará. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pela oferta e imolará por oferta pelo pecado no lugar onde se imola o holocausto. E para a mão sobre a cabeça da oferta do pecado, e imolarás por oferta por pecado no lugar Cadê onde eu parei, Jesus? Sobre o restante do sangue derramará sobre o altar. Tirará sobre toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, o sacerdote o queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu. Então, aqui mais uma vez, a necessidade de pureza, de santidade diante das pessoas, estando diante de Deus, né? Independente da posição social, todos deveriam pedir perdão, né? E aqui é a confissão. A gente viu ali a ovelha ser imolada, o sangue aspergido, as impurezas removidas e, enfim, os elementos aí, metade da situação concluída. Ali para que a pessoa pudesse ter responsabilidade pessoal na busca pelo perdão e na reconciliação de Deus. Então, ó, para que você entenda, realmente, na antiguidade houve sacrifício de muitos animais, não é um ou dois, eram vários animais. Talvez isso bata de frente com algumas religiões de matriz africana, né, que a gente vê que as pessoas também fazem sacrifícios de animais e a gente às vezes acha um absurdo, mas essa é a orientação que o Senhor havia dado no Antigo Testamento. Deveria sim haver oferta de animais. Então não ache você que você é super capaz e pode sair chutando aí essas obras aí que não são de Deus. Pelo contrário, você tem que estar vigilante sempre. Amém? Capítulo de número 5. Por que alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz do imperador, sendo testemunha de um fato, por ter visto eu sábio, e contudo não o não o revelar, levará a sua iniquidade. Então aqui fala a respeito de alguém que vem aí a pecar, né? E as ofertas de pecado por menor valor aqui, né? Ainda com ofertas ali no sacrifício, ofertas essas que vos fala, oferta de deixa eu ver, qualquer um que tenha tocado também animais, né? Ou faz referência aos nazireus de Deus, que a gente vai ver lá em 1ª, 2ª Samuel, em Juízes, né? O livro de Samuel, o juiz, esqueci aquele Sansão, né? Que teve aí um período em que ele foi levado à parte para pagar por suas penas lá moendo moinho, mas eram outras religiões pagãs. Mas aí você vê que realmente havia muitos animais sendo sacrificados, sendo colocados sobre o altar e sangue derramado. Talvez as pessoas sem entender muito bem, mas era assim que deveria ser. A gente relutou também muito em fazer isso, né? Entrar nesse... Não é fazer isso, entrar nesse capítulo, falar sobre isso. Não que eu tenha relutado, não. A gente está aqui falando sobre isso. Mas para Deus todo pecado, toda oferta que lhe custe algo é válida. Então, se você aqui já é a oferta das fofocas, você viu, sabe, contudo não contou para ninguém, isso aí é iniquidade na sua vida. Eu vou até marcar isso aqui. Isso é iniquidade na sua vida. Então, você testemunhando algo,
vendo isso, sabendo disso, diferente da demais consagração, você faz isso, faz esse tipo de sacrifício. Também quando alguém tocar em alguma coisa imunda, ou seja, morta, não pode tocar em um animal morto. De desta feira imolará seu corpo, muro de animal imundo seja corpo. Ai, cadê onde eu parei? Seja corpo morto de bestas feras imundas, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, torna-se imundo, será culpado. Então você chegou lá achando que você ia fazer seu sacrifício, de repente alguém fala, ó, eu vi lá fulano fazendo essa coisa errada, eu vi lá. Levanta a sua voz e fala, ó, vou acabar com essa indignidade agora, nesse momento. E aí é sobre isso. Alguém que tocou em animais mortos, né, seja ele quais foram, Deus fala que ele não se agrada disso. E depois continua. Quando tocar a imundícia de um cavalo, seja qual for a imundícia, porque depois será culpado. Ou quando a criança jurar temerariamente, com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, seja o que for, que o homem pronuncie, temerarias, souber depois, culpado será uma das suas coisas. Então, foi o que aconteceu ali diante de Deus. Eu não consigo lembrar o nome, não é do sacerdote. Não, a gente tinha os sacerdotes, né? Um escreveu um livro e os demais sacerdotes ficaram em segundo plano, né? Pessoas que seguiam, serviam, mas a evidência aqui é para o sumo sacerdote. Mesmo que ele tenha tocado aí em outros animais que não partiram dessa para melhor. Vou colocar aqui. Então aqui Deus fala das ofertas pela culpa, né? A gente está falando sobre culpa, sacrifício pelo pecado, né? Aqui mostra muito a importância de ter um relacionamento com Deus. De nada adianta você fazer, mas você não tem um relacionamento com Ele, né? Até Ele recebe melhor a sua oferta quando você tem relacionamento com Ele. Essa é a verdade sobre a vida dele. Bora. E quando alguém jurar temerariamente em seus lábios, fazer mal ou fazer bem, seja o que for, que o homem pronuncie temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e souber depois, culpado será toda descendência. Aqui, para quem busca sede de justiça, né? Alguém que fez algo errado aí aos olhos dessas pessoas que orientavam aí a respeito dos sacrifícios, né? Questão de oferta de culpa, oferta de adoração, não apenas com um valor que foi recebido, né? Mas a adoração que é prestada é muito mais importante do que um simples valor a ser entregue. Assim que Deus entende, gente, por isso eu tô repetindo. Ou quando alguém jurar, já falei, será 2, pois esqueceu. Peraí. Ou quando alguém jurar temerariamente em seus lábios fazer mal ao outro bem, seja o que for que o homem pronuncie, temeraria, mente com juramento, que lhe for oculto,
e o souber depois da culpa, seu fim será o fim da sua história? Você aí oferecendo sacrifícios, sabendo que precisa confessá-los, sabendo que a culpa tem que ser transferida para um animal. Aí o verso 6 fala, como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo, uma cordeira e uma cabrita e uma oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por ele, será expiado por seu pecado. Então, aqui a gente falou sobre pessoas que cometem erros, né? Mas como que você vai proceder se você está num lugar, todo mundo fez a mesma coisa errada, cada um pediu seu perdão individual, mas aqui, num perdão coletivo, fala, como sua oferta pela culpa, pelo pecado que aconteceu, trará ele ao Senhor do gado miúdo, ou uma cordeira, ou uma cabrita, como oferenda pelo pecado. Assim o sacerdote fará a explicação do teu plano. Então, por quê? Porque, como eu disse, né, a ideia aqui é representar as pessoas. Então, vai vir mais uma pessoa, vai segurar o cano, né, e vai falar, como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo, uma cordeira, uma cabrita por ele, debaixo expiação do meu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, fará o Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que comeu, 2 rolas, 2 pombinhos, e como oferta pelo pecado, um pelo outro, né? Aqui fala, os sacerdotes tinham que estar entregues, tinham que estar oferecendo ali as próprias vidas, mas também um sacrifício de adoração a Deus, né? Entregá-los ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é uma oferta pelo pecado, e lhes destroncará com a unha a cabeça, sem separar do pescoço. Então, o sacerdote aí deveria sacrificar para poder essa pessoa ser perdoada, destroncando aí o pescoço na unha. Vai lembrar cabeça sem a separar do começo. E o sangue aí como oferta do altar é a base do altar, a base do pecado, né? Do outro lado fará homens confiantes. Amados, homens confiantes. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, entretanto, então, haverá aquele que pecou trará da sua oferta a 10ª parte de uma efa de farinha de azeite. Nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Então aí o sacerdote tinha que entregar aí, além de si próprio, né, uma oferta feita de flor de farinha para poder expiar o pecado de cada um e para poder pedir perdão e ser queimada. Porém, se as asas não lhe permitirem trazer, a gente já leu esse. Então, não tendo condições, pode trazer um animal menor. Deus recebe também uma pombinha, né, uma rolinha, de acordo com as posses de cada um, era o seu sacrifício, né? Disse mais o Senhor a Moisés, quando alguém comer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor uma oferta do rebanho, um cordeiro sem defeito, conforme a tua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que lhe tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará 1/5, olha só, e dará ao sacerdote assim a oferta com o carneiro da oferta. Ó,
Que chique. Então, a gente falou aí. Peraí que eu perdi meu negócio aqui na cola. Então, aqui do 14 até o 16 vai continuar falando de pecado aí, de ignorância, pecar sabendo que é errado, né, cometer ofensa e pecar por ignorância. Fala aí também que deve trazer um rebanho, um carneiro sem defeitos, com ciclos de conforme a tua avaliação. Então, mais uma vez, ressaltando aí, pecou, sacrifício. Sacrifício segundo as tuas posses, para que você pudesse ser perdoado. E mais uma vez, sacrifício, pecados de ignorância, né? Sacrifícios, pessoas tementes a Deus aí. Eu deitei e agora levantei. Eita Deus, aí ficou. Aí volta a falar, né? Pessoa que pecar contra todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. Do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, né? E ele será perdoado. Oferta pela culpa é certamente se tornou culpada ao Senhor. Então, mais uma vez, ressalva, né? Que a oferta passa a tomar o lugar do pecador. Aqui a gente reflete muito a Jesus. Ele era a oferta, por isso que a gente fala, ele tomou o nosso lugar. Porque essa oferta, esse cordeiro, era como se ele tomasse o nosso lugar. Porque para nós, por isso a gente fala, para nós merecemos a morte. Mas porque Jesus morreu por nós na cruz, esse cordeiro, através desse cordeiro, nós somos perdoados. Né? Não há mais sacrifício de derramação de sangue de animais, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Então, mesmo que uma pessoa, como a gente leu agora aí, pecou contra todos os mandamentos, essa pessoa também tem acesso ao perdão. Agora vamos lá para Mateus 24, do 29 ao 51. O 24 aí, que nós já falamos a respeito da profecia do fim dos tempos, da destruição do próprio templo físico, que ele não mais estaria ali, né? E realmente aconteceu. Os sinais aí dos fins dos tempos, as guerras, os rumores, os terremotos, a fome, a perseguição aos discípulos, a morte deles mesmos, né? A grande tribulação, o momento aí em que a igreja será tentada, os falsos cristãos. E agora, o 29, a gente vai falar do retorno de Jesus, ele que vem buscar a sua noiva, né? A gente fala que ele vai vir como um ladrão, como um relâmpago, né? Ele sai ali e vem retornar com a sua noiva. A gente não sabe o momento certo nem a hora, mas ele vem, é eminente, ele vem. Aí fala do 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá do céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão ao ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Sabe aquela música, ele vem saltando sobre os montes? É isso aí. Eu não tô brincando não, tô falando sério. É isso mesmo. Fala que ele vem sobre as nuvens com poder e muita glória. E fala que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aí, no auge do negócio,
né, fala que ele vem. Vai haver um escurecimento do sol e da lua, né, queda das estrelas, eventos aí da natureza que a gente vai ver e vai demonstrar aí o retorno de Jesus, né, que vem aí dos céus, e nós poderemos testemunhar aí ele vindo, ele retornando como rei, aí a qual ele foi colocado para reunir a sua igreja nos 4 cantos do mundo. Ele reunirá a sua igreja. Aí fala também, ó, arrependei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornarem e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então nem Jesus sabe o dia que ele vem, somente Deus sabe o dia que ele vai voltar. E fala que isso vai acontecer, não adianta você achar que não vai. Os sinais estão todos aí e estão para acontecer. E aí ressalva ainda, ó, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o receberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estão 2, estando no campo, um será tomado e deixado o outro. 2, estando trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então sabemos que ele vem, mas ele pede a nós vigilância, extrema vigilância, porque os sinais estão todos aí. Se você for ver, existe um relógio mundial que ele indica o retorno de Jesus. Ele foi adiantado 5 minutos. Fala que quando der meia-noite ele vai vir. O relógio já está dando 10 para meia-noite. Então, faltam algumas profecias ainda para se cumprir, mas a maioria já está cumprida, né? Olha só que coisa. E fala que a gente não vai saber nem a hora, nem o momento, assim como o ladrão vem, a gente não estava esperando, por mais que a gente se prepara. A gente não sabe a hora que ele vem. E do mesmo jeito, assim é com Jesus. Ele espera de nós vigilância. E aí vai continuar dizendo assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se a passar a espancada dos meus companheiros e a comer e a beber inébridos, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em dia que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, mais uma vez, ele fala que nós temos que estar vigilantes, né? Porque não adianta só dizermos que somos servos, mas ele vai ver o que a gente está fazendo, né? Eu sempre falo, né? Mais do que falar sobre, viver sobre, né? É sobre isso, a Bíblia toda. Não só essa passagem. A Bíblia toda é sobre isso, né? Sobre você buscar recompensas nos céus, sobre você saber
que você tem que pregar a palavra, o evangelho. O momento vem e ele assim espera de cada um de nós apenas obediência, obedecer. É a linguagem do amor do Pai. É isso que ele espera de nós. E não desobediência ou negligência. Aí isso mostra que nós negligenciamos a vontade e os princípios do reino para as nossas vidas. Amém? Então era isso hoje, o dia 39. Encerramos por aqui e vamos fazer uma breve oração e seguimos amanhã. Amém? Deus, eu quero agradecer por essa palavra. Nós entendemos que o Senhor é o Cristo, o Senhor é o sacrifício. Obrigado porque o Senhor se entregou por nós na cruz. Não há mais animais a serem entregues, mas ainda há uma cobrança de uma vida prudente na tua palavra, porque o Senhor disse que retornaria e espera que nós estejamos prontos para isso, atentos. É fácil? Não é. Estamos vigilantes? Às vezes sim, às vezes não. Não devemos ser hipócritas, assim como a palavra disse, né? Buscar a tua vontade, buscar a tua lei, buscar a tua face. Mas acima de tudo, né? Obedecer é o que o Senhor pede para cada um de nós. Amém? É isso. Obrigada a você que esteve até aqui. Até a próxima. Fica na paz.